Verônica. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, conectadas. Estamos iniciando mais um programa e hoje com o tema Famílias Perfeitas. Existem? Será que existem famílias perfeitas? O programa de hoje nós vamos saber se existem ou não é isso, Verônica? Isso aí, família 100% perfeita, será que ela realmente existe? Não sei. Se a sua é ou não é, você já pode começar a comentar aqui no chat. Enquanto isso, você compartilha, curte esse link, manda para sua família, né? Reúne a família hoje para poder falar, o assunto hoje vai render, tá? O programa Conectado está começando agora, mas dá tempo de você compartilhar. E nós convidamos uma pessoa muito especial para estar aqui conversando sobre esse tema. Já já a gente volta. Estamos de volta ao Conectadas e hoje com o tema Famílias Perfeitas Existem? E nós convidamos a Rose. A Rose é diaconisa, esposa do pastor Marco Antônio. Ela é membro da PIB de Brasilândia. E hoje ela está aqui conosco, conectada, né? E a gente vai estar falando sobre esse tema hoje. Para mim é um prazer, uma honra estar com vocês, né? Rosane, Verônica, de assistir e ver esse programa que tem preenchido a família, tem preenchido a vida das pessoas como a minha, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Prazer é nosso, né? Conectadas agora com a Rose. E a primeira pergunta, Rose, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade no nosso sofá, né? Esse sofá também é seu, né? Isso. E a gente, quando fala em família perfeita, a intenção da família perfeita que a gente trouxe hoje é uma família pastoral, né? Que a gente olha assim, aos olhos da sociedade, as pessoas acham que é uma família perfeita. Muitos na igreja acham que é uma família perfeita, que não passa por problemas, por lutas, adversidades. E a minha primeira pergunta é, a família do comercial de margarina, a família pastoral é uma família perfeita? Não passa por lutas, por dificuldades? Claro que não, né, amada? Claro que não. Né? Que ali eles fazem para poder o produto ser, né, vendido, passando que é uma família que usa esse produto e é uma família muito feliz. É um marketing, né? Então é mais para usar, né, a família para que possa vender o produto, mas a família mesmo, tanto faz pastoral como comum, né, eu digo pessoas que é normal no seu dia a dia, ela tem seus problemas, tem suas lutas, tem, né, os seus dilemas, então somos normais como família, né? Se temos que conversar coisas que não nos agrada, conversamos, né, aquilo que não está legal, então tanto com filhos, né, quanto com o esposo, né, sempre temos nossa comunicação para nos ajustar. Então, por isso que a propaganda que você falou da margarina, ela é tão assim conectada, né, tão direitinha, perfeita, mas em uma mesa de pessoas comuns, a conexão não é tão perfeita não assim. São pessoas né? Ela sempre tem né? algo, e a gente quer ter uma família assim, mas ela não é totalmente como a de uma propaganda para vender o seu Não é o produto. real, né? Não é o real. Na verdade, desculpa até eu botei o peso assim de uma família pastoral, porque existem cobranças, né? Acho que as pessoas acham, olha assim, o pastor, não, ele tem que ser pastor 100% do seu dia, a esposa do pastor 100% do seu dia, e a gente esquece que é um relacionamento homem-mulher, pai, filho, esposa, mãe, Verdade. como qualquer outro. E aí quando a gente coloca num lugar, né, quando dentro de casa você tem pessoas diferentes, é o mesmo problema que você em casa atravessa, é a mesma luta que você em casa atravessa. E às vezes você está assistindo esse programa, você está passando por conflitos gigantescos. Assim, caramba, essa criança, porque a gente tem a mania de achar que a família dos outros é perfeita, né, que a nossa não, né, e aí quando você olha, meu filho, o filho de fulano é maravilhoso, mas o meu, poxa vida, não quer estudar, não quer... Calma, não existe família perfeita. E não são iguais, né? Ninguém é cada igual. Um, nem os filhos são. Exatamente. Né? Que temos os filhos, cada um, não adianta comparar. Exato. Pegar e olhar para ele, você devia ser igual ao seu irmão. Não pode Isso, ser. Que cada um tem sua personalidade. É isso que fala personalidade. Ele é ele.
Então a gente respeita o filho como é que ele é, né? Respeita, ele tem aquela maneira, que você ajuda ele a ser melhor, né? Se não gosta de estudar, você ajuda falando para que precisa, incentiva, mas não tem como você mudar e querer que ele seja como uma irmã, né? Que às vezes a irmã tão dedicada, não. Cada um tem sua forma de ser, mas a gente respeitando e ajudando eles a caminhar, né? É verdade. O papo tá bom, tá iniciando ainda, né? Você aí em casa, você já compartilhou, né, o programa de hoje, já curtiu? Não perca tempo, não. Nós vamos ouvir a Tati no Conectadas com a Arte e ela vai estar mostrando a gente uma família perfeita. Será que é perfeita? Será que existe? Vamos ver, Tati, se existe essa família. Coisas que a minha família fala versus o que realmente eles querem dizer. Mãe, daqui a pouco eu lavo a louça. Na verdade, ela não vai lavar a louça. Ela vai deixar a louça acumular e, quem sabe, um dia ela vai lavar. Tia, daqui a pouco eu arrumo o quarto. Na verdade, ela não vai arrumar o quarto. Ela vai deixar papel jogado no chão, poeira acumulada e, quem sabe, um dia vai arrumar. Amor, depois eu jogo o lixo fora. Na verdade, ele não vai jogar o lixo fora. Ele vai deixar o lixo ali e quem vai ter que jogar sou eu. Daqui a pouco eu faço cocô no cantinho. Na verdade, ele não vai fazer cocô no cantinho. Ele vai ficar fazendo cocô aqui, pelo quintal todo, até eu limpar. É isso aí, Tati. Família perfeita, realmente, Não, só mesmo no mundo imaginário. É? É verdade. Só nos filmes de romance. Rose, deixa eu voltar um pouquinho. Vocês estavam aí falando sobre o comercial de margarina, né? E a gente vê o comercial de margarina acontecendo pela manhã, todo mundo acordando no mesmo horário, sentando à mesa, né, para tomar um café, e infelizmente a gente vê que não é a realidade de muita gente, porque é uma correria de manhã para trabalhar, um acorda atrasado, um acorda mais cedo, outro acorda mais tarde, então Não tem mais essa, né, reunião, não tem esse tempo para se sentar. bom que tenhamos, né? Seria muito Mas não bom. dá tempo, é uma correria. Pega um cafezinho, já sai, não dá tempo, né? A família anda muito corrida. Muito corrida. E a gente vê também, né, que às vezes a gente acaba colocando muitas coisas, eventos na frente da nossa família. Saídas com amigos, por exemplo, né? E quando nós temos aquela concepção de que vem Deus em primeiro lugar, segundo lugar a família, terceiro lugar a igreja. Eu já ouvi muitos casos de maridos reclamando de mulheres que passavam, por exemplo, o dia inteiro na igreja, no domingo, e ele não tinha almoço. E isso acabava acontecendo um conflito dentro de casa. Né? Então, Gera isso, né? gera esse conflito, né? A importância de se colocar a família em segundo lugar. A família deve vir depois de Deus. Isso aí. Não é? Até mesmo na vida da família pastoral, não é mesmo? Verdade, muito. Porque tendo Deus, né, que é em primeiro lugar, sabemos que tudo a gente coloca para Deus, as coisas que vão resolver, tudo é Deus que nos dá a direção, né? Então a família tem essa direção por causa de Deus. E vem a família e depois vem a igreja. Só que a família, ela precisa dos cuidados, atenção, né? Precisa, mesmo sendo família pastoral, olhar bem o que o esposo precisa. Ele necessita ter sua roupa, né, bem passadinha, pela postura que ele tem, né? Então, às vezes, não liga. E pelos filhos, né, orientação, quem tem filho ainda em casa. A minha já é casada, mas tenho um cuidado com ela da mesma forma, com a família dela, né? Que, para mim, família, a gente tem que ter um amor em cuidar dela. Ela é um presente de Deus, sabe? Então, para mim, eu tenho um prazer. Eles até têm uma brincadeira comigo a respeito da família, quando chegam lá em casa,
eu falo assim, minha filha, aqui está a toalhinha para você, está a toalha para o gelo. Então, não é nem deles brincos, se é para tomar banho, mas pelo cuidado. Tem aqui, ó, tá tudo de vocês, estão bem cuidado, bem tratado. Né? Agora tem um neto, então é o prazer em cuidar dele crescer, saber que ele recebe amor. É isso que é família. É você estar preocupado com o outro, porque às vezes você se preocupa com você. E se domingo não tem almoço porque você está na igreja, então isso é uma falha, porque você pode deixar adiantado no sábado. Tudo direitinho para domingo você estar com ele na igreja ou não, se ele não está. Principalmente ele chegar, se ele não for. Aí ele vai falar assim, ela já deixou tudo adiantado, vem e nunca vai ter o problema de ir para a casa do Senhor e voltar para poder colocar sua mesa. É uma questão de planejamento. Né? Isso, também, é planejar. Porque a gente sabe que é muito importante estarmos na igreja. Isso. A gente não é trocar. Então, eu não vou à né? igreja porque eu tenho que fazer almoço. É se Isso que eu organizar, falei, é se planejar. porque né? nunca as coisas de Deus pode também estar assim, porque aí estão brigando comigo, eu não vou poder estar no domingo, não. Eu sempre dei prioridade às coisas de Deus. Eu antes até de me casar, então as coisas de Deus eram muito assim, amada, mas sempre tive esse compromisso com as coisas da casa. No sábado estava tudo certinho, no domingo se eu ia almoçar na igreja, eu levava o almoço para casa, para quem ficou, né? Que a igreja às vezes antigamente cuidado, né? tinha muito almoço, então você leva quentinha para quem você quer descansar, leva para quem está em casa, né? Leva para o teu esposo, então isso vai relaxar, a pessoa fala, lembrou de mim, né? Olha o cuidado, me ama a família, então temos que ter esse cuidado, né? Que amamos Deus, a família e a igreja, mas precisamos colocar em ordem todas essas coisas. Pegando um gancho no que você está falando, Rose, você fala com tanto brilho no olhar, que cuida da casa, tem prazer em cuidar, de deixar tudo harmonioso, tudo direitinho. E aí a gente percebe, e fica meio polêmico, ou não sei, a responsabilidade da mulher é 50% de um lar em harmonia, está na mulher, porque a mulher sábia, né, como a Bíblia diz, ela edifica o seu lar. Então, se você é uma mulher sábia, se você edifica trazendo tranquilidade para o seu lar, se você traz para o seu esposo aquela confiança, aquele amor, então está na mão da mulher uma família em paz, uma família feliz, está na mão da mulher os filhos, não sei se vocês estão conseguindo entender, quando a mulher se posiciona num lugar de edificar a casa, daí pra frente os demais acompanham, como é que faz? É assim mesmo? É nossa responsabilidade? É a gente, porque quando você é equilibrada, quando você coloca as coisas, a coisa flui. Agora, quando começa de nós o desequilíbrio, quando começa de nós a correria, não tem como ter um lar equilibrado. Não tem como ter um lar. Eu falar para você, como estamos falando sobre a família perfeita, né? Que o papel sabemos da mulher é que fundamental. ela não é perfeita por ser pessoas que convivem um com o outro, não tem perfeição nas pessoas, né? Então, ela é perfeita quando tem alguém que tem essa consciência que ela está cuidando deles. O ideal seria que fossem todos, né? Os dois. Mas ela consegue controlar, assim, botar as coisas em ordem em casa, aí eles chegam, tem essa harmonia. Que quando um está procurando uma coisa e o outro, isso é coisa de vocês, o problema é de vocês, onde vocês... Não, eu sempre fui assim. Se é a toalha, se é para colocar elas para estar no sol, olha só, tudo eu coloco. Porque está ali direitinho para quando eles chegarem, ela está quentinha, ela está sequinha. Seria assim, você faz a sua parte e eles vão que fazer haja a paz dentro de casa. Isso, não importa o ritmo que a pessoa vai chegar. Às vezes é o marido estressado, o filho nervoso, mas se encontra a mulher equilibrada em casa, a mulher, né, que consegue... Eu tenho certeza que isso é Cristo, né? É Jesus na sua vida. E assim, você que está em casa, a gente está falando para mulheres, né? Um programa de mulheres. É mais responsabilidade nossa, porque a gente tem não vou dizer inteligência, né? Vou dizer inteligência. A nossa mente é mais organizada. Exato. Nós temos
a percepção mais aguçada, nós temos assim o canal mais direto. É claro que tem mulheres que não são convertidas, mas eu não estou falando só de religião. Eu estou falando de realmente um equilíbrio emocional. Se o seu lar está todo de cabeça para baixo, você não vai conseguir mudar ninguém. A gente não consegue mudar ninguém. Tem que começar da gente. Lá em Provérbios 31, fala da mulher sábia, né? E ali ela desempenha todo o papel dela. É isso que você está falando, Verônica. Ela cuida da casa, Então, ela fala cuida dos tudo, filhos, né? né? Você vê que fala da roupa, Fala da que roupa. fala do Isso, ninho, isso. então perfeito, cheiroso, né? Então ela quer dizer que ela deixa tudo assim certinho, não é perfeito. Lógico que a gente tem hora que não tem tempo, né? As coisas, onde está, você também vai ajudar a procurar. Mas diz a perfeição de você se preocupar. Então essa mulher sábia, ela tem a sabedoria de poder, eles sabem a quem contar. Essa que é a sabedoria. É o ponto de equilíbrio. Ela também não Agora, é perfeita, mas com quem contar que está em casa. Agora é claro que, mesmo ela sendo bem organizadinha, como essa mulher que a gente vê na Bíblia, não quer dizer que não vai ter problemas em casa. Isso. Não vai ter conflitos. Isso. Só que vai ter uma chance de ser menor. Não vai ser um conflito, por exemplo, por não achar uma toalha, não é? Mas a chance vai ser menor. Menor. Isso. Não é isso? Meninas, a gente Isso. está falando de casas, mas a gente não está falando só de casa física, né? Uma toalha. Porque, Isso. assim, há uma cobrança muito gigantesca da sociedade na mulher, que a mulher é dona do lar para fazer tudo dentro de casa. A gente não está falando de deveres de casa, a gente está falando mesmo da parte espiritual, a gente está falando das adversidades, né? Dos equilíbrios, das emoções, né? Cabe a nós, a nossa inteligência emocional é muito maior, né? Então a gente consegue, né? Você precisa hoje entender que o que você está passando, ou qualquer outra pessoa que esteja passando, não é um momento só seu, mas é em você que precisa começar a mudança, não Então, ó, é? nós vamos dar uma paradinha de novo. Nós vamos ouvir uma poesia pela Nazaré falando sobre famílias perfeitas. Boa tarde, irmãs. Hoje eu vou ler um trecho do livro chamado Arroz de Palma. Esse livro foi escrito por Francisco de Azevedo e ele compara a família à culinária. É interessante porque a gente, quando faz um arroz, um alimento em casa, nem todos gostam do tempero, da moda que foi feita, mas nós temos que alimentar nossa família. Por quê? Porque se eles não forem alimentados, vão ficar desnutridos. Por isso, o autor compara muito a culinária à família. Vamos ao texto. O arroz de palma. Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um, não. Os truques, os segredos e o imprevisível. Às vezes dá vontade de desistir. Família é prato que emociona e a gente chora mesmo. Chora de alegria, de raiva, de tristeza. Mas o pior é que existe gente que ainda acredita na receita da família perfeita. Bobagem. Pura ilusão. Família é afinidade e é a moda da casa. E cada casa gosta de prepará-la ao seu modo. Há famílias que são doces, outras são amargas e tem outras que são apimentadíssimas. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente improvisa um pouco aqui, vai aprendendo e transmitindo o que sabe do dia a dia. E muita coisa se perde na nossa memória. Por isso,
aproveite o máximo. Família é um prato que, quando acaba, não se repete mais. Por isso, aproveite ao máximo. Família. Feliz quem tem família. Feliz quem sabe aproveitar a família e valorizar. Por quê? Porque família é um projeto de Deus. Então, amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se e vivam como se fosse o último dia de vocês com suas famílias. Nós temos família de sangue, temos família do coração, temos família do trabalho, temos famílias de amigos. Viva e aproveite as famílias que cada um de nós construímos com a graça do nosso bom Deus. Obrigada, Nazaré, minha querida, por essa poesia tão linda que você declamou pra gente. Ficou realmente lindo. E nós, continuando ainda no nosso programa, falando sobre famílias felizes existem, nós estávamos falando aqui, e a Verônica tinha tocado no assunto, né, sobre o papel da mulher na família. Vamos continuar então falando um pouquinho sobre isso? Lembrando você que a Rose é a nossa diaconisa, pastora... pastora já, né? Tá prevendo isso. Do pastor Marcos, né? Então, assim, o papel da loja aqui é mostrar que não existe família perfeita, né, Rose? Verdade, e aí eu tenho uma pergunta pra você. Mulher de pastor tem TPM, fica nervosa? Não, tá sempre feliz, sempre alegre, sempre... Eu sempre É a mulher perfeita! Não, tem sim, tem, e muito, porque até mesmo pela idade, né, o tempo, você entra na menopausa e tudo muda. Então você fica assim, tem um pouco de nervoso, né, que mexe com o sistema nervoso, que é hormônio, essas coisas. Então você não fica normal, né? Mas você precisa se controlar a essas coisas. Saber eu lidar, tenho né? esse controle sobre isso, porque eu sei o que eu estou sentindo, então, para que os outros não sofram aquilo que eu estou passando, né? Então a gente tem que se controlar, comer um chocolatezinho, como você falou. Eu faço isso, que eu gosto muito. Aí pega um chocolatezinho, que dá uma animação, né? Você fica mais tranquila. Deixa eu só falar uma coisinha. A gente está falando aqui de TPM, do chocolatezinho. No programa passado, nós falamos sobre a questão da menopausa. Então, quem quiser assistir, é só procurar lá no nosso canal. A Laísa está falando assim de uma forma bem clara, né, dando algumas dicas. Então, só pra gente... Foi maravilhoso. Vamos fechar o parênteses e voltar aqui no nosso assunto. Isso aí. Então, a pergunta de TPM é para desmistificar, né, de que mulher de pastor não tem problema, não existe família perfeita. É como se ela fosse uma santa, né? Não tem pecado, e aquele dia não que sente você dores. realmente não quer falar, aquele dia que você... Igual você em casa, tá? Um dia você acorda querendo não trabalhar, não fazer nada, mas existe uma diferença, existe um segredo. Nesse dia mal, como é que a mulher do pastor faz? Olha, eu costumo estar assim, me concentrando muito nas coisas de Deus. Eu já acordo, quero ler a palavra de Deus, porque Ele me faz o meu dia, até que o neto chegue, Ele me faz o meu dia ser melhor, sabe? Assim, Ele completa, porque Ele fala contigo, aí você já sente aquela paz. Então, só com Deus. Porque assim, se você esqueceu, assim, viver normal, aí você daqui a pouco não está bem, aí ficou uma coisa... pendente. Então, quando eu vou ler, eu boto louvor, eu gosto muito de louvar, então eu fico ouvindo o louvor, aí já aquilo aquieta, sabe? Porque você tem um dia que você não está bem, não só por causa da TPM, né? Então, não está bem mesmo, você no emocional. Então, você precisa estar conectada
com as coisas que é de Deus, sabe? Para você poder ter um dia melhor, você saber que você tem um corpo que ele reage dessa forma, mas você tem a calma que o Espírito Santo te dá, para você poder estar mais centrada nas coisas que vai fazer. Aí, quando você vê, passou aquele dia que você não está bem. Mas a mulher do pastor, ela sente tudo como outras pessoas comuns. Ela chora, que ela fica emocionada com coisas que ela fica vendo de alguém que está sofrendo. Eu sou assim. Eu sofro com as pessoas se sei que está passando mal, né? Não está bem de saúde, alguém que está, às vezes, até nas últimas. Eu tenho passado uns dias aí que não fiquei bem com pessoas que eram mais chegadas a mim. Então a gente sofre com as pessoas que são amigos, que são familiares. Então a mulher do pastor, ela também tem os seus conflitos, tem a sua tristeza. Então não é uma coisa sobrenatural, é uma super, né? É a Mulher Maravilha. Não é, ela é uma pessoa que tem os seus sentimentos, que tem que ser controlados pela palavra do Senhor, sabe? Que Deus tem nos dado essa calmaria. Por isso que é a esposa do pastor, ela precisa estar ligada a Deus para que ela possa entender que o seu esposo tem um papel muito grande e depende que ela esteja bem ao seu lado, para que ele tenha uma conexão boa do que ele vai falar, né? Para a palavra de Deus. Ele quando vê você bem, ele está bem. E a família ao redor também, né? Ele logo pergunta, você está bem? Tem alguma coisa com você que ele percebe. Então, estou bem, estou melhorando. Então, não para enganar ele que está bem, mas eu falo a ele, ele já está ligado para estar orando por mim. Então, a família, ela não é perfeita, sabe? Mas ela é perfeita porque ela tem um Deus, aquela que tem um Deus, né? Aquela que está conectada com Jesus Cristo. Ela se sente como se fosse perfeita porque tem alguém junto com ela. Alguém que caminha com ela. Então ela não está só. Essa é a família perfeita. Aí a pessoa fala, não tem família perfeita. Não tem. Mas a minha família se torna perfeita porque eu tenho um Deus na minha vida. Eu tenho um Deus, um Salvador, Jesus Cristo, que ela compõe a minha família. Então é isso que fica sendo uma família perfeita, nesse momento. A gente tem uma mensagem, como você falou, né? O pastor Benny, para fazer o trabalho dele, e o pastor Marcos, junto com a sua esposa Rose, eles fizeram uma mensagem linda para você se identificar, você que está passando por dificuldades, você que acha que a sua família não é digna, sua família é digna, a melhor família é a sua, porque foi Deus que separou para você, e Ele separou para a gente essa mensagem, e aí você vai se sentir agraciado, me sentir agraciada com essa mensagem do pastor Marcos. Vamos assistir. Dadas a paz de Jesus Cristo a todas vocês. Eu sou o pastor Marco Antônio, pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Sou esposo da Rose Mary, que está aqui ao meu lado, pai do Maicon, né? E filhos que Deus nos deu, a Madeline, a Raquel, e chegou pra gente mais uma filhona, a Bia, que está filmando esse vídeo, e temos o Gaelzinho como neto. Deus também nos abençoou com o Gael, e eu sou feliz e grato ao Senhor por esta família que o Senhor nos deu, nos abençoou. E nós temos um trabalho aqui em Rocha, uma missão batista aqui no Rocha. Nós realizamos esse trabalho às terças e quintas, com um projeto de uma congregação e a primeira filha da Primeira Igreja Batista de Brasilândia. Estou aqui para compartilhar com vocês sobre família perfeita. E a pergunta proposta para esse tempo de reflexão é: existe família perfeita? É claro que não existe família perfeita. E o que existe é família redimida, mas perfeita não. Talvez você pense aí, mas a família do pastor é perfeita. Não, é um equívoco, um engano.
A família do pastor não é perfeita e não existe família perfeita. É importante isso ficar claro, mas Deus, na sua plena misericórdia, na sua graça, Ele usou e continua usando famílias falhas, famílias imperfeitas, como usou, por exemplo, a família de Abraão, a família de Isaac, de Jacó, de tantas outras famílias com suas falhas, né? Suas mazelas, e continua usando nós como família, eu, minha esposa, para servir ao Senhor, para que sejamos instrumento do Senhor para transformar outras famílias, mas assim, com imperfeições, com falhas, mas a verdade é que não existe família perfeita, sim família redimida pela graça do Senhor. Eu quero ler um texto para clarear um pouco a mente de vocês, que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, verso 1, que diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradáveis a Deus. Então, nós temos uma referência, nós temos um padrão para que a nossa família, então, seja uma família que se volte para os projetos de Deus, se volte para os planos de Deus, para que possamos viver relacionamentos agradáveis, em harmonia. E esse parâmetro, essa comparação, ela não é voltada para uma outra família. O grande problema aqui é a gente fazer comparações. Talvez você esteja aí nos ouvindo, né? E aí você olhe para a sua realidade, olhe para a sua família e você começa a fazer comparações, olhando para algumas famílias que aparentemente são perfeitas, e aí você começa aí a querer tirar lições desta família para que então você utilize na sua família. Não. Paulo está falando que nós temos um parâmetro, nós temos alguém que nós possamos olhar e sermos imitadores, e esse alguém é Jesus Cristo. Aí sim, quando a gente tem Jesus Cristo como nosso padrão, a gente pode então utilizar toda essa instrumentalidade para a gente usar na nossa família. Paulo diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, essa é a família redimida que vai ter Cristo como a fonte, como supridor, como aquele que ajuda nos relacionamentos. E Paulo vai discorrer a carta aos Efésios a partir do capítulo 5. Não foi à toa que lá no capítulo 6 ele vai falar da armadura de Deus. E quando ele fala da armadura de Deus, ele vai dizer assim: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. No capítulo 5 não foi à toa que Paulo fala sobre a armadura de Deus no capítulo 6, porque no capítulo 5 ele vai começar então a discorrer sobre os relacionamentos. E um deles é o relacionamento entre marido e mulher, entre mulher e marido, e entre pais e filhos, né? Servos, empregados, enfim, tudo vai envolver o relacionamento. Mas a questão é possível viver uma família perfeita? É possível viver relacionamentos bons, em harmonia? Aí é diferente. É possível sim, porque nós temos, como eu falei, como parâmetro Jesus Cristo. Eu quero compartilhar rapidamente sobre dois princípios para que nós possamos então viver aquilo que Deus tem para a nossa família. Apenas duas realidades, dois princípios para que nós possamos então viver bons relacionamentos, viver em paz em família. O primeiro princípio, anote aí, é o princípio do amor. Por que o princípio do amor? Porque o texto diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aqui está a primeira característica de alguém que tem Cristo como parâmetro e busca para a sua família bons relacionamentos. Nós somos filhos amados, quer dizer, Paulo está dizendo que fomos amados por Deus. Então, a nossa condição para amar não pode depender da atitude do outro.
Não é verdade? Por quê? Porque se a nossa condição para amar o nosso familiar, a pessoa que convive conosco, depender do parâmetro do outro, querido, nós vamos nos decepcionar muitas vezes, né? Porque esse desequilíbrio de sentimentos vai acontecer, porque alguns vão se doar mais do que outros. E eu não posso fazer essa comparação, né, desse amor baseado naquilo que o outro faz por mim. Não, você quer viver em harmonia com sua família? Tome a iniciativa de amar a pessoa, independente das atitudes que essa pessoa tem com você. Ame e ponto final. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão, é uma escolha. Então não aguarde a outra pessoa, seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, seus irmãos, enfim, te dar características de boas atitudes, de bom comportamento, né? Para que então você ame essa pessoa. Não. Ame essa pessoa independente das atitudes que essa pessoa tem com você. Então o primeiro princípio é o princípio do amor. Então o marido, ame sua mulher, mulher, ame seu marido, filhos, honre seus pais, pais, não irrite seus filhos. É um mandamento da palavra de Deus, Paulo fala isso em Efésios capítulo 5. Então esse foi o primeiro princípio, o princípio do amor, né? Esse amor é o amor ágape, né? O amor de Deus que recebemos, um amor incondicional. Segundo princípio é o princípio da adoração. Primeiro você já aprendeu que você precisa amar como família as pessoas que convivem no seu ambiente familiar. Ame e ponto final. Mas fulano só dá trabalho, fulano reclama, fulano é isso, fulano é aquilo, não importa. Se Deus fosse esperar nossas atitudes boas para nos amar, querido, com certeza todos nós estaríamos condenados, perdidos. Mas Ele nos amou do jeitinho que nós somos, a sua graça nos alcançou. Então, e o segundo princípio é o princípio da adoração. Veja o versículo 2, parte B, ele diz assim: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O segundo princípio para que você possa viver com a sua família um bom relacionamento, uma harmonia no seu lar, é o princípio da adoração. Você sabia que quando você tem um bom relacionamento com a sua família, quando você ama a sua família, Deus recebe isso como adoração, como oferta? Você não tinha pensado nisso? Mas é verdade. A palavra de Deus diz isso. Deus recebe o nosso relacionamento, a nossa convivência, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente age, e que envolve a nossa família, Deus recebe como adoração. Não apenas quando você está no seu ambiente de culto litúrgico, né? Está na liturgia do culto e você está levantando suas mãos para adorar, você está cantando, você está em comunhão com a igreja. Tudo aquilo ali é adoração, sim. Mas dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar, quando você tem esse tipo de adoração também, Deus vai receber a oferta, vai receber o culto dentro da sua casa como algo que agrada a Ele. Então pense nisso. Quando você está passando aí, mulher, a roupa para o seu esposo, quando você, mãe, vai levar seu filho no colégio, quando está cuidando, tudo isso é momento de culto e momento de adoração. A gente precisa prestar atenção nisso. Por isso precisamos rever nossas atitudes em famílias. E Paulo termina a sua orientação nos oferecendo as armas necessárias para que nós possamos ser capacitados então para viver esse ambiente familiar. Lá no capítulo 6, verso 10 ao 12, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar fortalecidos contra as ciladas de Satanás. Querido, nós temos um inimigo. O nosso inimigo é invisível. Nós não podemos vê-los. Mas existe uma guerra no mundo de principados e potestades. No segundo céu. Se você não sabe, nós temos 3 tipos de céus.
E é no segundo céu que existe essa batalha. Às vezes, talvez você que está nos ouvindo, você esteja lutando com alguém da sua família. Não. Paulo diz no verso 12, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. Ouviu marido, ouviu esposa, ouviu filho, ouviu pais, você não deve lutar com pessoas. Se o seu coração está magoado, está com raiva, com ódio, não. Não pode existir esse tipo de sentimento no ambiente familiar, porque existe uma ação por trás disso e essa ação é maligna. Então, Paulo está dizendo, a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Cuidado com isso. Então, é bom você viver num ambiente que quando você perceber isso, você entra no seu quarto e ore. Essas são as armas. No capítulo 6, verso 18, Paulo vai dizer que nós devemos orar em todas as ocasiões. Então, querido, fortaleça no Senhor, seja instrumento de transformação para a sua família, ore junto, se enche da presença de Deus e aí sim, você vai viver a família de fato que agrade a Deus e vai viver aquilo que Deus tem para a sua família. Eu vou pedir a Rose, que é minha esposa, para orar, que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, primeiro princípio, o princípio do amor. Segundo princípio que você vai ver para a sua família é o princípio da adoração. A nossa casa também é um altar do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus use a sua família, assim, com suas falhas, com suas dificuldades, com seus problemas, mas mesmo assim, Deus vai usar a sua família para abençoar outras famílias para a glória dele. Vamos orar? Grandioso Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido, Pai. É um privilégio, Pai, falar do Senhor através de nossa família. É um privilégio saber que o Senhor tem edificado a nossa casa. Amém. Muito obrigado. Com todas as falhas que temos, o Senhor tem agido, tem mudado, tem transformado nossas vidas, para que nós possamos ser canal de bênção para outras famílias. Usa-nos por louvor da tua glória. Muito obrigado pelos filhos, pelo neto, pelas pessoas que nos cercam, que são os amigos. Que o Senhor possa continuar, Pai, trabalhando em nossas vidas, mudando, transformando aquilo que tem que ser ainda mudado. Nós te louvamos pela família. Que todos que estão vendo, assistindo, possam saber que quando tem Deus na sua vida, Jesus no seu coração, a família vai mudar, vai ser transformada e vai ser bem melhor para podermos falar desse amor de Deus. Cuida de cada família, Pai. Cuida do nosso país, para que eles possam entender que Deus criou a família para que elas possam ser bênção nessa nação. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor Marcos, por essas palavras. Que palavras, que vídeo, hein, Rose? Foi assim, bem tocante mesmo. A gente sente a família, né? A família é unida em oração. O propósito é muito bonito, né? O chamado de um pastor tem que ter uma mulher do seu lado, uma mulher que Deus separa mesmo. A gente vê que depois na oração da irmã Rose, da diaconisa Rose, fechou com chave de ouro e assim, alimentou meu coração. Verdade. E uma coisa assim que me chamou a atenção, ele foi muito sábio nas palavras dele, né? E ele fala que nós não devemos fazer comparações. Gente, quem gosta de ser comparado? É verdade. Né? E vocês já repararam que não tem aquele mito da grama do vizinho é sempre mais verde? Isso. Se a gente começar a comparar muito, a gente vai achar que o marido da vizinha ali é o marido ideal, perfeito. Os filhos dos outros são os melhores. Né? E você falou no início do programa sobre nós valorizarmos as qualidades de cada um.
priorizarmos as qualidades e não diminuir. Então, quando a gente está comparando, poxa, eu chego para o meu filho e falo, olha só, o filho de Verônica faz isso, e você não faz. O que a gente está fazendo com isso? A gente está, diminuindo. Frustrando, né, os nossos filhos. O que a gente quer, em vez de incentivar, você frustra. Né? Você deixa E passando para ele que às vezes ele não é capaz, que uma outra pessoa faz, eu queria que você fosse assim. Então, às vezes, ele vai fazer da forma dele, mas as coisas acontecer, né? Ser perfeito para ele, mas eu querendo comparar ele com outros filhos, né? De outras pessoas, ou até mesmo os de casa, né? Quando a gente tem mais filhos, costuma comparar os filhos com o outro, que é um excelente filho, e um dá mais um trabalhinho. Cada um tem sua forma de ser, né? A gente precisa, sabe o quê? Respeitar as qualidades, as diferenças. Quando a gente faz comparação, a gente está com falta de respeito com a pessoa. Né? Porque nem todos têm os mesmos dons, nem todos vão seguir o mesmo caminho. Né? E lembrando que cada um escolhe o seu caminho. Né? E às vezes a gente compara dentro de casa o filho mais velho com o filho mais novo. Né? Levantando aí a gente vai pensar lá na Bíblia. Vamos pensar aqui em algumas famílias da Bíblia que isso deu muito errado, né? Quando a gente lembra lá de Jacó e Esaú. Né? Os pais, Isaac e Rebeca, eles erraram na criação dos filhos, né? Foi um erro dos pais, cada um teve o seu preferido. E o que aconteceu? Os irmãos se tornaram inimigos quase que a vida toda. E os pais envelheceram sozinhos, sem um e nem outro. E Abraão também, gente. Abraão, quando Deus prometeu que a família dele, né, ele seria o pai de uma grande nação através da família dele, ele se apressou e foi ter lá uma barriga de aluguel, vamos dizer assim. Né? Não esperou, né, a promessa. E quem sofreu foi ele, porque ele teve que ver o filho dele indo embora. Ele ficou distante do filho. É verdade. Não é? Então, quando a gente precisa também saber os planos de Deus. Eu creio que Deus, ele tem um plano para cada família, né? Um plano especial para cada família. Né? Quando a gente pensa também no carcereiro, vamos lá agora para o Novo Testamento. O carcereiro, né? Quando os apóstolos estavam presos, né? E aí teve aquele terremoto, tudo aquilo provocado para que o carcereiro se convertesse. As cadeias se abriram. E quando o carcereiro ele quis se matar, o que Paulo falou? Não faça isso. Deus tem um plano para a sua vida de salvação, para a sua família também. Você e sua casa podem ser salvos se você crer. Então Deus ele tem um plano para a nossa vida, para a nossa família. Então eu queria falar com você que está em casa. Eu não sei qual o problema que você está passando, se é com seu marido, se é com seus filhos. Mas eu quero que você creia que Deus ele tem um plano para a sua família. E esse plano não é plano de morte, é plano de vida. Porque os planos de Deus são sempre perfeitos. Tá? Então, se você está passando por algum conflito familiar, creia, assim como o carcereiro creu, creia que Jesus ele pode restaurar a sua família. Ele pode restaurar o seu casamento. Ele pode restaurar a sua comunhão com seus filhos, com seus pais. Então não desista da sua família. Não desista, meu querido, minha querida que está assistindo agora. Não desista. Deus, Ele é o Criador da família. Ele nunca planejou o final dela. Né? E que nós possamos crer nisso, gente. Que a família foi criada por Deus. E o inimigo está sempre tentando acabar com a família. Um plano, né, de Deus foi a família, né? Ele planejou, né? Quando ele criou e fez a família, teve os conflitos dos filhos depois, né, do Adão e Eva, mas ele criou esse casal para isso, para multiplicar, para fazer a família, né? Então ele queria muitos filhos deles, queria ver famílias felizes, aproveitando tudo que ele deu, entregou em suas mãos. Então, às vezes, a nossa família não aproveita isso que Deus tem nos dado. É o privilégio de sermos família, de amar a família, viver em família,
né? Família que eu falo assim, se você tem sua mãe, é idosa, procura a estar perto dela, próxima, entendeu? Conversar, amar, porque às vezes você também, quando constrói uma família, abandona aqueles que precisam, isso tudo precisa ser somado, precisa ser trazido para poder ser essa realmente família. Porque não adianta a gente colocar de lado coisas que a gente construiu uma família e outros que faziam parte da nossa família não permanecer. Então isso é um ciclo, né? Então precisamos continuar vendo crescer, a família crescer, mas abraçar os nossos de idade, os que, né, vieram e nos trouxeram, para que a gente possamos formar nossas famílias, né? Agora é filha que formou a família, então temos que ensinar isso a nossos filhos, que devemos para que eles possam nos respeitar. Com a idade que vamos ter, não esquecer, né? Que nós somos o espelho para eles. Eles continuam olhando e tentando entender a vida deles como filhos que vão formar netos, né? É uma geração. Então, que nós possamos fechar sobre a família. Elas não são perfeitas, mas que todos possam reconhecer que com Deus a família consegue ser perfeita. É isso aí. Nós vamos ficar agora com a Conectadas com a Maternidade. A Laísa vai estar dando para a gente uns conselhos legais aí, como manter a família em comunhão. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Laísa Coimbra, sou psicóloga clínica, trabalho com abordagem TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Estou aqui hoje no quadro Conectadas com a Maternidade para falar com vocês sobre algo muito importante que tem relação com todas as pessoas. Todas as pessoas nasceram e foram inseridas em uma família. E aqui vem uma pergunta: existe família perfeita? A sua família é perfeita? Se nós formos pensar em família perfeita como um lugar onde não tem erros, nós não vamos encontrar. Nós somos pecadores, somos pessoas que erram, tanto uma pessoa quanto a outra, que geram filhos que erram também, e por isso não são perfeitos. Porém, existe algo muito importante e que é muito especial, que pode fazer com que essa família, com pessoas imperfeitas, se torne perfeita. É o amor acima de todas as coisas, que venha acompanhado do respeito, compreensão e o perdão. O amor, como a própria palavra de Deus diz, está acima de todas as coisas. No final, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas qual é a maior delas? O amor. E a compreensão de que o outro tem liberdade de se expressar, de trazer pensamentos e a sua participação única e especial na família também é importante. O respeito, quando essas diferenças surgirem, e aí muitas vezes eu não vou conseguir modificar o pensamento do outro e nem o outro modificar o meu, mas nós precisamos nos respeitar. E finalmente o perdão. O perdão é o responsável por limpar toda a sujeira. Ele funciona como um detergente. Às vezes algumas pessoas podem pensar que perdoar é esquecer, mas nós sabemos que não é. Só que o perdão, ele é essencial para libertar todas as pessoas que estiverem envolvidas em alguma situação de algo que venha a ferir um ao outro. Ou seja, quando existe uma desavença ou algum episódio em que alguém saiu ferido ou machucado, o perdão vem como uma oportunidade de um recomeço, como uma oportunidade
de que aquilo se dissipe e não tenha mais tanta força na vida dos envolvidos. Se a sua família está preenchida por pessoas imperfeitas, mas que nela habita o amor, a compreensão, o respeito e o perdão, a sua família é perfeita. E se isso ainda não acontece, é possível acontecer. Então, invista na sua família. Seja um agente que multiplique e espalhe o amor, a compreensão, o respeito e o perdão na sua família. Um beijo e que a sua família seja cada dia mais perfeita, não por não ter defeitos, mas por estar regada com esses componentes tão importantes e especiais. É isso aí, Laísa. Que vídeo, né, gente? Que bem, Maravilhoso. Muito legal. E engraçado, né, que vai coincidir aí com o pastor Marcos, quando ele fala do amor. Né? A gente sabe, né, o amor está sempre envolvido em tudo na nossa vida. A gente precisa ter amor. E a gente precisa ter amor pelos nossos familiares. Verdade. Nossa família. A gente, como você falou, Rosane, Deus te abençoe. Não desista da sua família. O amor tudo suporta, tudo crê. A família, como a Rose trouxe, é um projeto de Deus. E o inimigo de nossas almas, como o pastor também trouxe, que a batalha é espiritual, né? A gente luta contra o que está por trás. Não é seu esposo, não é seu filho, não é essa crise financeira que você está passando, esse desemprego. Não é isso. É uma batalha espiritual muito maior do que seus olhos estão vendo. Mas o plano do adversário é destruir a tua família. E talvez você esteja olhando agora, né? E tá vendo assim, tá destruída, mas não desista em nome de Jesus da sua família. Deus tem um plano, tem um projeto para melhorar tudo isso. Essa tempestade vai passar. Né? A Laísa, ela deu um caminho que é amor, respeito, compreensão e perdão. Que coisa linda, Laísa. Porque ela fala até que o perdão é o detergente que vai limpar tudo e de repente está tudo tão sujo por falta de um perdão. É falta de um perdão, de uma palavra que você ouviu, te magoou e está te impulsionando a tomar essa decisão de não querer mais lutar pela tua família. Né? De repente essa palavra está crescendo mais do que deveria. Eu sei que é difícil, você vai falar, Verônica, Rose, Rosane, vocês não estão vivendo o que eu estou vivendo. A gente não está diminuindo o seu sofrimento, não é, Rose? A gente só está entregando para você a verdade, que é a palavra de Deus. Deus tem um projeto pela tua família. E se você perdoar, se você tentar, não queira, como a gente falou, não queira mudar o próximo. Começa por você. A sua família é perfeita assim, porque é a família que Deus te deu. Esse esposo não pode não ser convertido agora, mas Deus tem um plano de converter ele. O seu filho ele pode estar infelizmente envolvido em alguma coisa, mas é o seu filho, nasceu do seu ventre. Deus escolheu para você antes mesmo de tudo. Ele separou ele para ser seu filho. Então não desiste dele não. As pessoas estão falando as palavras, né, de derrota, de tristeza, mas olha para o seu filho com um olhar de amor. Se você não consegue, se você não tá, vai para um quarto em secreto, ora, clama a Deus. Você às vezes não é cristã, né? A gente fala com tantos públicos. De repente você não é cristã. Mas a gente está te apresentando um Deus que tudo pode, que não desistiu principalmente de você, para que você não desista da sua família, para que você perdoe. A chave está no perdão, né? Como ela está falando aqui, não é tão difícil, né? Não é difícil. Que as pessoas pensam, mas o perdão é você tirar aquele veneno de dentro de você para fora. Para fora. Você fica guardando. Não dar o perdão é como se você estivesse tomando um veneno. Isso. E vai te fazer mal a você mesmo, uma doença, uma coisa. Você trazendo o perdão, cabe à pessoa se vai te perdoar. Não, você já se sente bem, porque você já liberou o já perdão. Perdeu o peso. Já perdeu porque você fala, me perdoa. Que tem pessoas que às vezes, assim, se você, comparando, né, me fez algo, eu acho que você me deve o perdão. Mas o que custa se eu falar para você, Verônica, você me perdoa, porque se eu fiz algo com você que te magoou, por mais que se foi você, mas às vezes... no que você sabe que é você que precisa ser pedida perdão, mas você... Então, isso vai fazer toda a diferença para até a própria pessoa que devia te pedir, porque às vezes não devemos só achar que devemos ser perdoados, mas pedir perdão.
Então o perdão ele libera todas as regiões celestiais, que é a luta contra as coisas espiritual. Esse perdão faz com que as coisas caiam por terra, que faz a família viver em guerra, em luta. Então quando pedimos perdão, tanto faz como um amigo, um pai com filho, pai, marido, filho, mulher. isso faz toda a diferença quando entra esse perdão. O perdão ele é tudo, ele é uma cura. O perdão nos traz a cura para o nosso corpo. Aí a pergunta é, existe família perfeita? Não. Existe família com estratégias de Deus para passar por situações, com armaduras de Deus para passar pelas situações. Porque o mesmo problema que você passa, eu passo, já ficou comprovado aqui, né, Rosana? E se a gente fosse falar, a gente ia abrir um programa aqui na tarde inteira. Mas olha só, voltando ainda ao perdão, por que a gente deve perdoar? Olha, se você está em casa e está pensando assim, por que eu vou perdoar alguém que me feriu tanto? Eu vou te dar apenas uma resposta. Porque Deus, Ele nos perdoa. E Ele nos perdoa infinitamente. Não é 1, 2, 3 vezes. Todos nós pecamos, todos nós erramos, como a Laísa falou, todos nós erramos. Nós não somos perfeitos e a gente quer a perfeição do outro. Quando a gente não perdoa, a gente pensa, eu sou perfeita e ele não, ele errou e eu não perdoo. Mas o nosso Pai, Ele nos dá o exemplo. Todas as vezes que erramos e pedimos perdão, Ele nos perdoa. E nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Nós precisamos liberar o perdão, como você disse, Rose, né? Antes da pessoa vir te pedir perdão, antes da pessoa se arrepender, você precisa liberar o perdão. Perdão verdadeiro. Não é o perdão daquele que você vai esquecer, que vai ter uma amnésia, vai perdoar hoje, amanhã vai acordar. O que aconteceu? Que isso não existe. Mas é aquele perdão de que quando você for lembrar daquilo, você vai lembrar sem peso, sem mágoa, sem dor. E sem te fazer mal, né? E uma coisa também que eu queria deixar uma dica aí para as mamães que têm crianças aí, ensine seus filhos a perdoar. Porque isso a gente precisa aprender desde pequenininho. Verdade. Quando a gente perdoa o nosso irmão, quando briga lá, né? E acaba perdoando. Quando a gente está lá na vida futura, a gente vai ter mais facilidade em perdoar, por exemplo, o nosso cônjuge, os nossos filhos, porque isso foi trabalhado. Então trabalhe isso na vida de seus filhos e trabalhe isso também na sua própria vida. Aprenda a liberar o perdão. Vamos ficar agora para conectados com o Pai? Paz do Senhor Jesus para vocês que estão conectados conosco. Tema do nosso programa de hoje, famílias perfeitas. Existem? Queria deixar para vocês um versículo que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz o seguinte: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão os dois uma só carne. Deus, quando criou Adão, viu que Adão estava sozinho. Então Deus foi lá e criou a Eva, né? Deu a ele uma mulher. Naquele momento ali se constituía a primeira família. Aquela que deveria ser modelo, que deveria ser a matriz para todas as demais famílias, né? E como tudo que Deus faz é perfeito, podemos afirmar que sim, era uma família perfeita. A família de Adão e Eva era uma família perfeita. Até que a serpente, né? Com a sua astúcia, tentou a Eva a comer do fruto da única árvore que Deus havia proibido. E aí Eva, olhando, né, vendo que aquela fruta era agradável aos olhos, parecia atraente ao paladar, Eva foi lá e comeu do fruto da árvore proibida e também deu a Adão, que também comeu da fruta proibida. E naquele momento de desobediência, né, instituiu-se o pecado na primeira família, que então era perfeita e agora, por meio do pecado, não mais era perfeita. Então, a partir disso que eu acabei de falar, nós podemos concluir que não existe mais famílias perfeitas, até porque a família é constituída por nós, né, que somos seres imperfeitos. Mas, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós podemos afirmar que sim, existem famílias felizes. Como a nossa diaconisa Rose Lacerda falou, quando Deus está presente do nosso lar,
a perfeição dele se estabelece entre nós. E quando Deus é a base da nossa família, nós podemos desfrutar de plenitude de alegria, de paz, de harmonia no nosso lar. E como isso é importante, né? Ter essa alegria, saber que Deus faz o presente do nosso lar, traz alegria para a nossa casa. E assim podemos viver em harmonia e em felicidade. Dentre muitas coisas que é preciso numa família, eu destacaria assim, o amor, o respeito e o perdão. É claro que quando a gente ama, o respeito e o perdão são consequências naturais, né, das coisas. Quem ama, perdoa, quem ama, né, respeita. Mas para alguns, essa parte do perdão fica mais difícil. Tem pessoas que têm mais dificuldade de perdoar. E a Verônica lançou um desafio para vocês, né, de fazer uma ligação, de mandar uma mensagem, de falar um eu te amo, você é muito importante para mim. E eu queria também lançar um desafio para vocês. Mas eu queria lançar um desafio a respeito do perdão. Eu queria, em nome de Jesus, pelo poder que tem no nome de Jesus, que você possa ver alguém da sua família que por acaso você tem um relacionamento quebrado e que precisa de perdão, para que você ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, tome a iniciativa, dê o primeiro passo. Querido, se liberte disso, porque guardar rancor, guardar mágoa, não liberar perdão, nós mesmos que sofremos. Então, em nome de Jesus, quando acabar aqui, liga para essa pessoa, peça perdão, perdoe e se liberte desse sentimento, tá bom? O desejo do meu coração é que você não ceda às armadilhas do inimigo, porque ele quer destruir a sua família. Mas que você seja forte e que você lute com todas as armas que você tiver para manter a sua família. Até porque nós sabemos que a família é um projeto de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, quero te agradecer, ó Pai, por mais um programa Conectadas. Deus, nesse momento eu quero colocar cada família que está aqui representada assistindo esse programa, Pai, em tuas mãos. Senhor, acampe os seus anjos, ó Deus, ao redor da casa de cada um, ó Pai, livrando de todo o mal. Ó Senhor, encha-nos de amor para sabermos lidar com os nossos familiares, ó Pai, maridos, filhos, mãe, pai, irmãos. Ó Pai, que a sua presença esteja presente no nosso lar, ó Pai, e que assim saberemos, ó Pai, que pela sua perfeição estabelecerá no nosso lar a paz, a alegria que tanto precisamos, ó Deus, que saibamos perdoar, ó Pai, os erros, ó Deus, e que possamos também sermos perdoados. Somos imperfeitos, ó Deus, mas queremos a cada dia lutar para sermos melhores, para melhor estarmos na nossa família. Esteja conosco, ó Deus, até o fim. Em nome de Jesus é que eu lhe oro. Amém. Amém, Márcia. Estamos caminhando já para o finalzinho do nosso programa, mas antes, nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Eu vou deixar a Verônica, a Rose, cada uma dar uma palavrinha, tá? Para o pessoal que está de casa, ainda sobre essa questão de famílias perfeitas. Quem vai começar? Começa você, Verônica. Eu só queria continuar falando para você não desistir mesmo da sua família, porque, Rosane, infelizmente os índices de casais se separando, famílias se desfazendo, estão crescendo muito. E quando a gente senta para fazer o conteúdo desse programa, a gente ora muito a Deus para Deus nos direcionar nos temas. E esse foi um tema que Deus trouxe muito claro para a gente trazer a existência desse que você está assistindo hoje. Então, se Deus se preocupou em trazer hoje o Conectadas, do dia de sábado de hoje, para falar com você em casa, é sinal, Rose e Rosane, que existem muitas famílias que precisam ouvir isso. Então, a mensagem de Deus para o teu coração é não desistir mesmo. Senta, conversa, não importa se todo o cenário diz que não, né? Porque quando a gente entende que uma família se desfez, é porque tudo acabou. Mas Deus é um Deus de possibilidades, Ele não precisa de nada para reconstruir, né? O que precisa é você querer, dentro de você, querer lutar pela tua família, lutar pelo teu filho, lutar pelo seu esposo, né? Lutar por você mesmo, porque uma família destruída, a mulher se entrega também, é outra vida que se perde. Então, em nome de Jesus Cristo, senta, conversa. A gente precisa ver hoje, olha, uma das primeiras funções que o pastor daria, o pastor da nossa igreja,
quando a gente, muito tempo atrás, a gente fez um gabinete pastoral, e uma coisa que a gente não percebia, meninas, e que lá em casa tinha, mas a gente não utilizava, era a mesa de jantar. E ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou, vocês têm mesa de jantar? A gente tem. Mas como é que é a refeição de vocês? A gente sentava, eu gosto de ver uma coisa, meu marido gostava de ver outra, o filho outra, então cada um pegava seu prato, não tinha diálogo, Rosana. Não tinha conversa, entendeu, Rosa? Então assim, estar junto, como vocês falaram no começo do programa. Então assim, filhos de pais vivos, filhos órfãos de pais vivos, você não tem mais paciência de sentar e ouvir, mesmo que seja aquela história boba do teu filho que ele passou no dia. Seu esposo não tem tempo de ouvir uma coisa que você quer falar, que para você é importante. Então assim, as famílias elas são muito atarefadas consigo mesmas e não estão se separando o tempo para fortalecer a raiz. Então, em nome de Jesus Cristo, conversa, senta, joga a conversa fora, investe na sua família, mas não desista. É a sua família, é a família que Deus te deu. É a melhor família que tem, é a sua, depois da minha. Depois da nossa. É a sua família, é verdade. É a sua família. Tudo que você está passando, pode ser do financeiro à saúde, que são os dois pilares que mais abalam, vai passar. Com Jesus, você pode ter certeza que vai passar. Amém? Essa Amém. é a minha palavra. Graças a Deus, né? Então eu vou deixar esse versículo que fala sobre ser imitadores de Deus, que quando imitamos o Deus, que Ele é perfeito, não somos, mas Ele diz que na medida que Ele vai nos aperfeiçoando, a gente chega ao conhecimento dEle, à plenitude dEle. Então, é nesse conhecimento que queremos ser perfeitos, né? Nas coisas espiritual, que como família, pessoas, não conseguimos ser assim dessa forma. Mas na palavra de Deus, em Efésios 5:1, fala assim, portanto, sejais imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Um aroma agradável a Deus é viver em amor, em harmonia com a família. Amém. Esse é o aroma que chega a Deus, como o pastor Marco falou no seu vídeo, né, na mensagem. Ele falou que a família, eu achei interessante que estamos perto e ouvindo, que é cuidado por uma simples camisa passada, por uma simples, né, uma comida que chamou atenção, que o fez tão bem. Isso é um aroma, tudo que fazemos, levar um filho a uma escola, é um aroma agradável a Deus. Por isso que ser imitador é Deus, porque Deus ele é perfeito em todas as coisas que Ele faz, já viu? Ele é uma flor, então Ele é muito perfeito. Eu olho a natureza de Deus e falo assim, olha a perfeição de Deus. Então ser imitador dEle é dizer assim, eu quero olhar com um olhar perfeito como Deus é para a minha família. Não são perfeitos, mas o meu olhar olha para a minha família como uma família completa. Que Deus possa te abençoar. Você ter uma família imitando esse Deus no olhar, que Ele é perfeito em todas as coisas que Ele faz. E Ele fez a sua família para ser uma família perfeita, mesmo sem ela ser. Então, meninas, nós não tínhamos nenhum propósito de trazermos aqui uma receita pronta de uma família perfeita. Mas nós temos um grande Deus, um caminho que pode transformar a sua família a melhor família do mundo. Tá? Então, chama Jesus para habitar na sua casa, para morar na sua casa, para fazer parte da sua família. Como naquela hora nós falamos do carcereiro, que ele salvou a sua família, você também pode ser a fonte de salvação da sua família, apresentando Jesus Cristo a quem ainda não conhece, ou os que já conhecem, se lembrarem que Cristo tem que ser cabeça de tudo. Meninas, então, querem falar mais alguma coisa? Eu quero. Eu quero aconselhar você agora a pegar o telefone e ligar pro seu amado, pro teu filho. Você, seu amado, liga pra sua esposa. Vocês, se tem um grupo da família, já manda aquele emojizinho, de coração, eu amo vocês.
Começa a espalhar amor, que com certeza o amor vai voltar e a família de vocês, em nome de Jesus Cristo, vai ser restabelecida. Amém. Que Amém. hoje Glória a seja um Deus. dia de restauração de famílias. De famílias, amém. Amém, né? Bem, meninas, agora que nós já chegamos ao final, nós vamos ao sorteio. Opa, melhor ainda. Olha, gente, o prêmio de hoje é tão especial. Olha. Foi a Marilene Ressiguier, que doou pro nosso Ai, eu sorteio queria. um par de sandálias havaianas. Eu quero, Marilene. Customizada, né? Aquela bem feita. Linda, Ai, gente, que mas lindo. feita com tanto capricho. E é linda, né? Eu Linda sou- demais! capricho. Você sabe que quando ela me mostrou a foto, a minha família faz amigo culto no final do ano. E eu pensei assim, geralmente a gente pede, né, sandálias havaianas, eu pensei assim, eu vou querer uma Quero dessas. Porque ela é linda, 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 linda. E se vocês quiserem também dar de presente pra alguém, Verdade, a né? gente bota o número dela aqui, olha, anotem aí, não deixem não, porque olha, ela precisa de tempo pra fazer, não deixa pra ficar em cima não, nós já estamos em É que ela tem novembro. um trabalho, né? É, bem já trabalhosa, encomenda, né? a sua liga pra ela, encomenda, porque ela é muito caprichosa. Gente, tem cada sandália Ai, linda. Não, e por sinal também, os artesanatos do Conectadas estão lá arrasando, né? As meninas estão mandando ver, gente, cada Muito sorteio lindo, que eu acho justo a gente ganhar, né? Com certeza. Verônica, agora eu quero ver você falar. Sem errar, com o Instagram, o nosso Instagram, sem errar, hein? Gente, ó, conectadas.mcn. Olha, certinho. Então vocês já sabem, terminando aqui, vocês correm lá, tá? Porque vai acontecer o sorteio logo depois do nosso programa. Tá certo? Certo? Vamos ficar agora com o nosso próximo evento, que vai daqui a pouquinho passar. Rose, muito obrigada, Rose. Eu que Amamos, agradeço volte a vocês Magença. pela Obrigada, oportunidade. Pastor Marcos, pelas suas palavras. Foram maravilhosas. Obrigado por ceder a esposa. Quer falar alguma coisa pra ele? Quer agradecer? Falar da família? Para a família, né? A minha família é muito especial. É o esposo, né? E filha, o genro, a Raquel, né? Que é muito especial para mim, uma filha, o neto. Então, muito obrigada por vocês existirem em minha vida. Olha. Amo vocês. Família. Minha família. Aí. Até o próximo programa. Tchau, Até o meninas. próximo. Somos todas iguais. É dessa forma que Deus nos trata. E no dia 27 de novembro estaremos de volta para aprendermos um pouco mais sobre esse assunto. Guarde esta data, 27 de novembro, às 17 horas, Conectadas.